Olá, boa tarde a todos, bem-vindos. O meu nome é André, estás no Águia News. Estou a fazer uma segunda edição hoje, isto porquê? Porque o Gonçalo Ramos não se apresentou no treino de campo, aliás, no treino de campo de hoje à tarde. Portanto, como vocês sabem, o Benfica viajou para a Polónia, vai jogar contra o Dinamo de Kiev amanhã às 20 horas. Portanto, será o jogo fora do Benfica, será na Polónia e não na Ucrânia, devido à guerra. E, portanto, o Gonçalo Ramos, que era para ter apresentado-se no relvado, não se apresentou. A justificação do Benfica é que o jogador está a fazer gestão de esforço no ginásio. A verdade é que surgiu hoje uma notícia no JN em que o Newcastle estaria disposto a pagar 40 milhões mais objetivos por Gonçalo Ramos, ou seja, uma proposta que se enquadra dentro daquilo que o Benfica pediu, não só no timing como nos valores. O timing era após o play-off e os valores 40 milhões mais objetivos que poderão eventualmente chegar aos 50, digo eu. E portanto, acho que é uma proposta que agrada ao Benfica e, como vocês sabem, quem acompanha o canal sabe que eu gosto do Gonçalo Ramos, sempre defendi o Gonçalo Ramos, a sua titularidade e a sua continuidade. No entanto, se aparecer uma proposta entre 40 e 50 milhões, em cash, acho que o Benfica deve deixar o jogador decidir o seu futuro. Não que nós estejamos a empurrar o jogador para fora, mas a proposta é uma proposta boa e o jogador, acho que dentro destas condições, pode ter a possibilidade de decidir o seu futuro. Continuar ou sair. Acredito que ele até possa querer continuar, porque o Newcastle não é nenhum tubarão europeu. Só se for pela parte financeira. Portanto, o que eu acho que poderá acontecer ao Gonçalo Ramos é fazer este jogo. Se este jogo ficar, se o Benfica despachar eliminatória já neste jogo, o Benfica acredito que possa libertar o jogador no imediato. Porque não me parece que seja uma coincidência o Gonçalo Ramos não ter treinado hoje e ter surgido esta notícia das propostas dos 40 milhões. Portanto, talvez exista aqui algo que tenha feito o jogador não ter ido para o treino de campo para não arriscar uma lesão, precisamente devido a esta negociação. É apenas uma eventualidade, não sei, de facto não é nenhuma notícia minha, não sei se é por isso ou não, mas suspeito que possa ter a ver com isso. O Gonçalo Ramos este ano vai com 4 jogos, 4 golos, tem sido sondado ao longo de toda a pré-temporada, nomeadamente da Alemanha, Borussia Dortmund, de Inglaterra, Everton, Wolverhampton, Southampton e Leeds. Eu sempre fui um defensor de Gonçalo Ramos desde o início, mesmo contra, se calhar, a maioria do pessoal criou, pelo menos o pessoal que se manifesta e que comenta. Eu tenho notado que a maior parte pedia o Henrique Araújo e dizia que o Gonçalo Ramos tinha que ser vendido e eu defendia que não, o Gonçalo Ramos deveria continuar. Mas perante esta proposta de 40 milhões mais objetivos, acho que o Benfica deve aceitar e deixar o jogador defender o seu futuro, embora eu esteja muito agradado com o Gonçalo Ramos. E aquilo que o Gonçalo Ramos tem feito ao longo destes primeiros jogos tem sido a prova que eu tinha razão em relação à qualidade do Gonçalo Ramos. Não que eu queira ter razão ou não. Para mim o que interessa é o Benfica ganhar e, de facto, eu ter razão neste aspecto foi bom porque o Gonçalo Ramos está a ter um bom rendimento. Gostaria também de saber a tua opinião, se tu achas que o Gonçalo Ramos deve ficar ou deve sair, mediante estas condições, obviamente, dos 40 milhões. Em relação também ao Gilberto, o Gilberto, em princípio, não entrará de início. O Gilberto está a ter um bom arranque de época, mas teve um jogo negativo contra o Casa Pia em que manifestou alguma quebra física e, nesse sentido, o Bá poderá surgir como titular. O Bá é um jogador que tem muita profundidade. Os comentadores normalmente dizem o Bá é melhor na profundidade, mas o Gilberto é melhor a defender. Eu não acho isso, ok? Eu acho que o Gilberto e o Bá a defender são iguais. E a atacar, ou seja, ambos têm limitações a defender, tanto o Gilberto como o Bá. A questão é que o Gilberto tem mais garra. Talvez por o facto de ele ter mais garra, possa dar a sensação que ele defende melhor, mas eu não acho que ele defenda melhor, porque ambos têm erros de posicionamento. Mas isso também é uma coisa que a equipa tem que colmatar, uma vez que eles estão maioritariamente no momento ofensivo. Em termos ofensivos, também não considero que o Bá seja melhor que o Gilberto. Quer dizer, eu acho que eles dizem isso para, no fundo, dizer uma coisa bom de um e do outro. Mas não, acho que são dois jogadores equilibrados. A questão é que o Gilberto já tem 29 anos, portanto, está numa fase mais adentrada da sua carreira. O Bá é mais jovem, é mais fresco e aguenta melhor o ritmo do jogo. No entanto, o Gilberto empresta à equipa uma garra e uma determinação que poucos jogadores têm. E o grande diferencial do Gilberto em relação a todos os outros jogadores do 11, aliás, talvez só o Otamendi também tenha esse tipo de perfil, é a atitude que ele tem em campo. Tem uma atitude de garra e determinação superior a todos os outros, no meu entender. Com todo o respeito que todos os jogadores merecem. E acho que este é o diferencial do Gilberto, porque o Bá, objetivamente, parece-me um jogador mais completo que o Gilberto. O Bá também teve uma participação, tem tido participação, tem 2 jogos na Primeira Liga e 1 na Liga dos Campeões, portanto é que o Gilberto
tem sido o jogador titular e tem mais um jogo e tem um golo. Portanto, o Gilberto, quando se diz que o Gilberto é mau ofensivamente, temos que ver que ele já marcou um golo este ano. Portanto, calma, não é assim tão mau quanto isso. Acredita-se que o Bá possa entrar de início, pelo menos é o que a comunicação social diz, e eu acho que quem vai jogar é o Gilberto. Embora, eu por mim, entraria o Bá também. No meu entender, para dar um bocadinho mais de rotação à posição, acho que estes dois jogadores podiam rodar. Um jogo joga um, outro jogo joga outro. Ou 2 jogos jogam um, depois jogam o outro. Vamos dar tempo aos dois jogadores, porque os dois o merecem. Em relação ao Neres, o Neres vai regressar, portanto, isso, o Roger Smith disse na conferência de imprensa que o David Neres vai a jogo, isso é uma boa notícia, porque é o único jogador que consegue romper pelo flanco. Nós neste momento temos o João Mário a jogar no flanco esquerdo e o Rafa como número 10. E portanto, o João Mário é um jogador que faz mais movimentos interiores, não que seja um mau jogador, não é, mas não é um jogador de rupturas e se contra defesas densas é preciso um jogador de ruptura, pelo menos um, 2 jogadores de ruptura, e ainda bem que vamos ter o David Neres, que será com certeza um jogador útil contra o Dinamo de Kiev. O Dinamo de Kiev não é uma equipa qualquer, já eliminou o Fenerbahçe de Jorge Jesus e o Stuttgart, é treinado pelo Lucescu, que é um histórico do futebol europeu, tem um flanco direito muito forte e, portanto, não é uma equipa qualquer, é uma equipa que temos de estar atentos. No entanto, nós somos superiores a eles. É normalmente o Dinamo Kiev é nosso freguês e esperamos que continue a ser nosso freguês e que o Benfica ganhe. Em relação ainda a guardar aqui estes minutos finais para o Ricardo Horta, eu tenho recebido vários comentários em relação ao Ricardo Horta, as pessoas não estão a perceber o que é que se passa, eu também, ninguém sabe o que é que se passa. Objetivamente, o Benfica apresentou 15 milhões de euros ao Braga e mesmo assim o Benfica ainda se disponibilizou a pagar 1 milhão de euros aos Jorge Mendes de intermediação e libertou mais 1 milhão para o Málaga. Mas isso não significa que o Braga dos 15 milhões não tenha que dar a percentagem que é devida ao Málaga. Não sei se estão a fazer entender. Portanto, aqueles 2 milhões e meio que o Benfica deu ao Jorge Mendes e ao Málaga, eu encaro como um extra, porque os 15 milhões foi o que o Benfica pagou pelo jogador. Ou seja, esses 15 milhões o Braga tem que dividir. Tem que dividir consoante aquilo que estiver no contrato, com o Málaga. Há quem diga que o Braga só tem 33%, portanto causa espanto quando dos 15 milhões o Braga quer dar apenas 1 milhão ao Málaga. Portanto, algo aqui não bate certo. Portanto, a culpa no fundo é de quem? Ninguém sabe. O Málaga está a ser intervencionado pelo Estado espanhol, pelo representante do fisco espanhol, que está a negociar. E eles negociam by the book, portanto a margem negocial para aquele tipo de negociatas à la Jorge Mendes não existe. Tem que ser tudo como manda a sapatilha. Portanto, se a ideia do Braga é dar 1 milhão ao Málaga, quer dizer, isso é completamente absurdo. Um negócio de 15 milhões, como é que o Braga vai dar apenas 1 milhão ao Málaga? Há quem diga que o Braga tem 33%, há quem diga que tem 67%, mas independentemente de 33% ou 67%, o valor para o Málaga nunca poderia ser 1 milhão. Portanto, algo aqui não bate certo. E o Braga, o António Salvador, não pode estar à espera que o Benfica pague 15 milhões por 33% do passe e que depois pague por 67% do passe mais 15 ou 20 milhões. Quer dizer, o António Salvador não pode estar à espera disso. Eu não sei o que é que... Ninguém percebe este negócio. Ninguém. E, portanto, o Benfica só tem que apresentar uma proposta ao Braga. E agora o Braga que se entenda com o Málaga e com as entidades que tenha que se entender. E aqui a causa, o gênese, o início disto tudo foi quando o Benfica apresentou a proposta de 10 milhões, oficial, e que deu conhecimento dessa proposta ao Málaga. Porque é assim que manda a sapatilha, a lei. Desculpem uma expressão de caseira na sapatilha, é assim que manda a lei. Portanto, o Benfica apresentou uma proposta ao Málaga, ao Braga, de 10 milhões, e deu conhecimento ao Málaga, como era suposto acontecer, porque o Benfica reconhece que o Málaga tem direitos. E fez o certo. Só que o António Salvador ficou completamente chateado com essa situação, para não dizer uma palavra pior, porque a partir do momento em que o Benfica apresentou uma proposta oficial de 10 milhões, supostamente o Braga, ao recusar, terá que pagar 6 milhões ao Málaga. Portanto, isto é tudo aqui uma grande barafunda, ou seja, se o Braga recusar uma proposta de 10 milhões, tem que pagar 6 ao Málaga, mas depois se vender por 15, dá apenas 1 milhão ao Málaga. Isto é tudo uma grande confusão, ninguém se entende. E, portanto, como ninguém se entende, quem fica prejudicado é o jogador. O Benfica tem que arranjar soluções, não pode estar constantemente à espera de uma situação
que ninguém sabe o que é que vai dar. Bom, obrigado por terem assistido ao vídeo. Se gostarem, deixem gosto e até uma próxima. Fiquem bem.